Você já precisou de um milagre? Você já esteve numa situação onde você não sabia o que fazer? Que decisão tomar? Para onde ir? E na sua mente somente um milagre poderia resolver aquele problema? Eu acredito que todos nós já passamos por uma situação como essa. Acredito que todos nós já vivemos situações difíceis, complicadas, onde somente um milagre poderia nos ajudar. Querido irmão, querida irmã, eu quero nesta noite especial falar sobre milagre. E muitas vezes nós falamos de milagre, pensamos em coisas grandiosas. Talvez você remeta a uma cura importante que você teve, um livramento importante que você teve. Mas diariamente o Senhor nos promove, nos concede milagres. Milagres que às vezes nós não damos tanta importância, como o de respirar. O de estarmos aqui respirando com vida. É um milagre, o milagre da vida. Acordei, levantei, o Senhor me sustentou, me deu ar para respirar, estou aqui. É motivo de agradecimento. Isso é um grande milagre que Deus nos concede. Uma certa ocasião, eu ainda jovem, coportor, passei por uma situação um tanto difícil e constrangedora. Eu saí para a coportagem, para aqueles que estão nos assistindo e não sabem o que é a coportagem. Coportagem é um trabalho evangelístico fantástico, onde pessoas ao redor do mundo vão de casa em casa pregando a palavra de Deus, apresentando métodos naturais para a saúde. E naquele dia eu saí para o trabalho, peguei o carro, só que naquele dia eu estava numa situação um tanto diferente. Eu só tinha o dinheiro do combustível do carro. Então a primeira coisa que eu fiz foi até o posto e abasteci. E segui o caminho para o bairro onde nós nos encontraríamos e ia trabalhar. Chegando ali não, no caminho para esse trabalho, aconteceu um fato um tanto difícil. O carro parou de funcionar, de repente. E não ligava de jeito nenhum e não funcionava. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E comecei a empurrar o carro numa avenida importante ali da cidade. E ao empurrar o carro, dei de frente com uma autoelétrica. E eu percebi que o problema era elétrico. Só que a minha mente estava, eu não tenho dinheiro para resolver o problema do carro. Parei o carro ali, perguntei para o rapaz se ele podia me dar alguma ajuda, se ele podia dar uma olhadinha só no que estava acontecendo. Preocupado com o valor que poderia ser cobrado pelo conserto. Ele, não, deixa eu dar uma olhadinha, tenta dar partida, eu tentei dar partida, o carro não funcionava. Ele foi lá dentro, pegou algumas ferramentas, eu comecei a ficar mais preocupado ainda, e ele começou a mexer no carro. E puxou um fio, mexeu ali, mexeu aqui. Naquele momento eu comecei a ficar um pouco desesperado, eu falei, como que vai ser isso? Se ele cobrar por isso, eu não tenho hoje recurso para pagá-lo. E aí, enquanto ele estava mexendo no carro, eu fui atrás do carro e orei. Falei, Senhor, tenha misericórdia, porque se ele cobrar, eu não vou ter como pagar. E foi impressionante que ele, na hora que eu estava terminando a oração, ele me chamou, ô rapaz, vem aqui, dá partida no carro. Eu dei a partida, o carro funcionou perfeitamente. Aí ele saiu de lá, pegou as ferramentas dele, ó, tá funcionando. E aí eu fiz a pergunta difícil, né? Quanto foi o serviço? Quanto foi o seu trabalho? E ele me respondeu, vai em paz. Deus te abençoe e abençoe seu dia. E assim, naquele dia, eu recebi um milagre logo de manhã. Um milagre simples, aparentemente. Mas Deus ali me abençoou. Irmãos, no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão que a gente está vivendo, a gente está à espera de milagres. Quantos lares estão passando por dificuldades que a gente não conhece? Quantas famílias estão com o coração apertado sem saber o que vai acontecer? Será que é o fim do mundo? O que está acontecendo? E o medo de pegar esse vírus e ser infectado? Quantas pessoas morrendo ao redor do mundo? E a gente fica pensando qual é o milagre? E nós pensamos o que fazer, como fazer. E aí, neste momento, quando a gente fica nessa situação de sem saber o que pensar,
como nós estamos, numa situação como essa, nós precisamos buscar a palavra do Senhor e avaliar o que Deus tem para nós. E a palavra de Deus ela é fantástica porque ela apresenta histórias maravilhosas que podem nos dar ânimo e motivação. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma história de um rei que passou por uma dificuldade muito grande, mas Deus foi grandioso com ele também. Eu quero falar da história de Josafá, um rei ali, importante, e a palavra de Deus fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, versos 3 e 4, que o Senhor estava com Josafá, porque ele andava nos bons caminhos dos primeiros anos de seu pai, e não adorava imagens. Obedecia aos mandamentos de Deus, do Deus de seu pai. Era muito diferente do povo do outro lado da fronteira na terra de Israel. Esse era o rei Josafá, um rei que andava nos caminhos de Deus, lá no caminho que o seu pai indicou para ele. E diz ainda mais, o texto de 2 Crônicas 17, verso 6, diz assim: Josafá era corajoso em seguir os caminhos de Deus, e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas, e destruiu as imagens de Azerim. Esse era o rei Josafá, um rei que servia a Deus, que amava a Deus, amava seus mandamentos, mas algo muito chocante aconteceu. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 1 e 3, diz assim: Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Chegou a Josafá a notícia que um enorme exército vinha de além do mar morto e da Síria. Josafá ficou muito perturbado com essa notícia e resolveu pedir socorro ao Senhor. Assim ele anunciou que todo o povo de Judá devia fazer um jejum em atitude de tristeza e de oração diante de Deus. Então, Josafá ali, sabendo que um grande exército vinha ao encontro dele, sabendo que esse exército vinha para destruí-lo, a primeira coisa que ele fez, ele convocou um grande jejum. E nesse grande jejum ele convocou também a todos para orarem. Querido, quando você busca um milagre, você deve primeiramente ir ao Senhor. Josafá não pensou em outra coisa, foi direto aos pés do Senhor para pedir a Ele sabedoria e principalmente um milagre. Ore. Quando você precisa de um milagre, você precisa orar, falar com Deus. Abrir seu coração como se abre a um amigo e falar com Deus. Deus escuta as nossas orações. E, se for possível, convoque a todos que você pode na sua família. Convoque seus familiares para orarem juntos, pelo mesmo propósito. Deus atende às nossas orações, às nossas petições. Ele conhece as nossas necessidades. E no livro de 2 Crônicas continua o texto do verso 20, no capítulo 20, no verso 4 ao 9. Gente de todo o país veio a Jerusalém para orar junto com ele. Josafá se colocou em pé no meio da congregação quando se reuniram no pátio do novo templo e fez essa oração: Ó Senhor Deus dos nossos pais, o único Deus dos céus, o governador de todos os reinos da terra, o Senhor é tão poderoso, tão forte, quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou dessa terra os homens que aqui moravam, adoradores de outros deuses, quando o seu povo chegou aqui? E não deu essa terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? Seu povo passou a morar aqui e construiu esse templo ao seu nome. Crendo de verdade que nem qualquer calamidade como guerra, doença, fome, podemos nos colocar aqui diante desse templo e diante do Senhor. Pois está aqui nesse templo. E clamar ao Senhor para salvar-nos da angústia e que Ele nos escutaria e nos salvaria. Um tempo como este, toda vez que enfrentarmos. Aqui, o rei Josafá se coloca diante do altar do Senhor. E aqui na oração dele, ele apresenta algo interessante. Qualquer calamidade como guerra, doença ou fome, podemos colocar aqui diante do Senhor. Qualquer calamidade, guerra ou fome, é isso que o texto está dizendo.
No meio dessa pandemia, nós temos que nos colocar no altar do Senhor e pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele a vitória e o milagre. O milagre da vida, o milagre da proteção. É isso que nós precisamos, do milagre. E o mais interessante dessa história é que quando ele fez a convocação, o texto fala no verso 4 que gente de todo o país, de todos os lugares vieram a Jerusalém para orar. Orar junto com ele, orar junto com o rei. Do verso 10 ao verso 13. Agora, pois, vejo que o exército de Amon, de Moabe e de Edom estão fazendo. O Senhor não quis deixar que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso nos desviamos e não os destruímos. Veja agora como eles nos pagam, pois eles vieram para tirar-nos da terra que o Senhor nos deu. Ó nosso Deus, o Senhor não vai fazê-lo parar? Não temos jeito de nos proteger contra esse exército poderoso? Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Enquanto todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor, como suas crianças, suas esposas e seus filhos. Todos estavam ali em pé diante do Senhor. Todos. Orando, pedindo a Ele. E ali o rei, diante de Deus, pedindo a Ele auxílio, pedindo a Ele proteção e um milagre. Queridos, quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos fazer como Ele. E aqui a história conta que as crianças estavam ali, homens e mulheres, em oração. Como têm sido as suas orações? Você tem ido aos pés de Jesus, pedindo a Ele proteção, sabedoria? Temos que nos colocar diante de Deus todos os dias. E esse rei, um rei de uma nação poderosa, ele se inclinou ao Deus Todo-Poderoso e pediu ajuda, pediu auxílio. E, queridos, quando a gente pede com fervor, com fé, convicção, a resposta vem. A resposta vem. E ela vem de maneira maravilhosa. E olha o que aconteceu nos versos 14 a 18 do capítulo 20. E o Espírito do Senhor veio sobre os 2 homens que estavam ali na assembleia. Escutam-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá, exclamou ele. O Senhor diz, não tenham medo, não fiquem assustados por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão necessidade de lutar. Tomem seus lugares, fiquem tranquilos e vejam a incrível operação do salvamento que Deus realizará por vocês. O povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão para lá amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá caiu no chão com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando ao Senhor. Queridos, quando você está no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de uma guerra, no meio de alguma provação, você deve se entregar totalmente a Deus. E a resposta vem do Senhor. E mesmo que você não tenha ainda o milagre acontecendo, você já deve adorar como esse rei fez. A vitória ainda não tinha acontecido. Ele recebeu uma mensagem importante, uma resposta importante, mas ele prontamente se prostrou diante de Deus. E ali diante do Senhor, ele adorou ao Senhor. Ele se colocou aos pés de Deus, agradecendo o milagre que ele ainda teria, porque ele tinha convicção no Deus que ele servia. No meio dessa confusão toda, as nossas convicções parecem que se desfaz. Mas não podemos desanimar. Deus está conosco. O Deus de Josafá está conosco, lutando conosco. E Ele quer nos dar uma grande vitória. A vitória de morar no céu, num lugar diferente. Queridos, quando você está no meio de uma batalha e precisa de um milagre, precisa de alcançar uma vitória, você precisa sintonizar sua mente com Deus. Você precisa conversar com Deus sobre o seu problema. Qual é a sua dificuldade? É o desemprego? É a doença? É o medo? É a falta de convicção? É algum desânimo espiritual? Converse com Deus, abre o seu coração ao Senhor. Senhor, estou com essa dificuldade, estou com essa luta. Admita a sua limitação e necessidade. Olhe para Deus e não olhe para o problema. Olhe para os céus e olhe para o problema. Não esqueça também de acreditar no livramento. Acreditar que Deus vai fazer, vai dar a vitória a você.
e louve a Deus mesmo antes de receber a vitória. Antes mesmo de você receber a resposta. Louve a Deus. Porque Deus ama você. E Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar a vitória. Não tenha dúvida disso. E para nós entendermos o que aconteceu ali, o rei fez exatamente como Deus mandou. Foi até ali, ao lugar que foi escolhido, e eles começaram a cantar e louvar, diz o verso 22 do capítulo 20. E o Senhor fez que os exércitos de Amon e de Moabe e Edom começassem a lutar entre eles mesmos, e eles se destruíram uns aos outros. Olha que coisa incrível! Aquele exército poderoso que estava vindo destruir o povo de Deus ali, de repente, eles começam a lutar entre eles, a brigar entre eles. E assim quando Judá, ali com o seu exército, o rei, chegou ao local onde tinha dito, olhou para o deserto e olharam um chão coberto de corpos. Não escapou nenhum dos soldados inimigos. E ali, então eles voltaram para Jerusalém, com Josafá, o rei, à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor salvou dos inimigos de maneira maravilhosa. De uma maneira maravilhosa, o Senhor salvou. Queridos, Deus tem poder para cuidar de cada um de nós. Deus tem poder para te dar o livramento, te fazer um milagre, como fez na vida de Josafá. Olha que milagre incrível! Parece uma coisa de louco você imaginar que esses exércitos lutaram um contra o outro, brigaram contra o outro, destruíram um ao outro. Como pode? Mas o Deus é poderoso. E no livro Profetas e Reis, na página 100, tem um texto fantástico sobre essa história. Deus foi a força de Judá nesta crise, e Ele é a força de seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou por homem em lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e falhos, e que aquele que tem todo o poder é nossa forte torre e de defesa. Em qualquer emergência devemos sentir que a batalha é sua. Seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Querido, você acredita nisso? Você crê na vitória que Deus pode te conceder? O milagre que você espera, Deus pode conceder. Você precisa ter fé. Fazer como esse rei. Viver os mandamentos de Deus, viver em comunhão com Ele e orar, pedir, Senhor, eu preciso de um milagre. Seja Ele qual for. Eu não conheço cada um que está assistindo essa programação hoje. Mas eu quero que você saiba que o Deus de Josafá é o nosso Deus poderoso que pode cuidar de mim e de você. Que pode te livrar de qualquer problema. Você precisa crer, acreditar, se entregar a Ele. E eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que uma certa noite, e eu estava um tanto angustiado. Era a noite que antecipava o meu batismo. Era uma noite importante para mim. O dia seguinte era um dia importante para mim. E eu estava com o coração angustiado. Eu não sabia o que fazer. E passava-se horas da madrugada, eu não conseguia dormir, virava de um lado para o outro, preocupado com um monte de coisa. Será que Jesus me aceitou? Será que Deus tem ouvido as minhas orações? Será que Deus está comigo de verdade? E meu coração estava angustiado. E eu me lembro que uma determinada hora da noite eu ajoelhei na minha cama e comecei a orar. E abri meu coração a Jesus. Falei, Senhor, essa noite eu estou angustiado, eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão tomar. Parece que as coisas que eu tinha certeza eu não tenho mais. Senhor, eu preciso da Tua presença. Parece que você está distante de mim. E naquela noite, querido e querida irmã, eu pedi algo para Deus que eu achava que eu não ia receber. Eu falei, Senhor, eu queria sentir a Sua presença, eu queria sentir o Seu abraço. E eu queria sentir o Seu abraço, o Seu acolhimento. E naquela noite, eu senti o abraço de Jesus. Naquela noite, eu senti o abraço de Jesus e foi a coisa mais incrível que eu já senti na minha vida. O abraço de Cristo, estar nos braços de Jesus. E naquela noite, eu senti o abraço de Jesus. Ele ouviu a minha oração, Ele atendeu o meu pedido e foi lá e me abraçou.
Eu espero que você nessa noite se sinta abraçado por Jesus. Onde quer que você esteja, você sinta neste momento a presença dele. E tenha certeza que o milagre que você espera, o milagre que você precisa, você vai receber. Porque o Deus que a gente serve é um Deus bom. E o Deus que fez com que Josafá vencesse lá aquela grande vitória, o Cristo que curou o cego, o Cristo que hoje apela ao seu coração para que você se entregue a Ele, é o mesmo hoje e sempre. E é o mesmo Deus que te espera receber lá nas nuvens dos céus para salvar a sua vida. Que Deus possa te abençoar ricamente, que possa transformar a sua vida e que você possa receber o milagre que você espera. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.